Olá, essa aqui é a terceira aparição, então vamos lá. Primeiro, que eu gostaria de pontuar é, se está muito lento a forma como eu falo para você, sinta-se à vontade para colocar em 1.5, 1.25, duas vezes, porque nesses que eu estou só conversando, não tem necessidade de você escutar isso aqui na velocidade normal. Acredito até que vai ficar um pouco tedioso. Eu falo de uma forma mais lenta e clara, porque eu sou acostumado a gravar vídeos desta forma, videoaulas no caso, então exceto quando eu estiver explicando, né, e fazendo algo dentro do Photoshop, aí eu vou pedir que você continue nessa velocidade, exceto nessas partes, as partes que eu estou só conversando, sinta-se à vontade para acelerar o vídeo, tá? Vamos lá, então, aqui eu pontuei duas coisas no último vídeo, que são o portfólio, para a gente dar continuidade, e a falta de criatividade para criar esse portfólio, tá? Tem várias ideias, inclusive você pode ir no próprio Google e pesquisar ideias para montar um portfólio, etc. Mas eu vou ali no ChatGPT já para te mostrar como funciona a ferramenta também. E vamos colocar aqui, ó. Me dê o exemplo de 3 posts para Instagram para que eu monte meu portfólio. Ó, post de introdução. Uma foto da sua obra de arte mais recente, atraente. Post de história. Post de promoção. Tá, vamos pegar aqui, ó. Promoção. Promoção é uma ideia interessante, tá? Uma promoção de um. Eu estou gerando isso aqui agora na cabeça, tá? Promoção de um tênis. Um tênis, depende da marca. Vamos simular aqui uma empresa aleatória, tá? Vamos aqui no Google, tênis PNG. PNG é porque vai ser mais simples para a gente trabalhar dessa forma. Vamos pegar isso aqui, ó. Pode ser esse, pode. Não precisa ser necessariamente PNG, se você não encontrar, tá? Depois eu te mostro, mas pode vir aqui em outros sites, como o próprio pngegg.com. Vamos ver aqui se tem algo interessante. Tênis. Ótimo, vamos pegar esse aqui, ó. Um tênis laranja. Vamos pegar esse Jordans aqui. Baixar, ele vai pedir para você clicar aqui em Eu Não Sou Humano e marcar o Captcha na sequência, ó. Interrogação, H, cifra e X. Marquei, ele vai baixar, tá? Ótimo, ele baixou aqui em cima. Tá. Daqui, vamos então iniciar um novo documento. Esse aqui é o primeiro passo. Atente-se ou anote isso se for possível. Vamos aqui em Arquivo, Novo. Pode ser que seja diferente, você prefira clicar em Novo Arquivo, dá na mesma, tá? E aqui nós temos um quadro de dimensões, tá? Primeiro ponto que você vai ver, as postagens do Instagram, vamos aqui, ó, instagram.com. Observe que elas são quadradas, tá? Alguns vídeos diferentes aqui. Temos aqui, ó, num formato mais compridinho, mas no geral elas são quadradas. Essas quadradas elas são 1 para 1, ou seja, 1 de altura, 1 de largura. No geral, é feito em 1080 por 1080. Se você for aqui em web, você vai ver que tem várias outras dimensões que se adaptam à tela, né? De um dispositivo móvel, por exemplo, edição de filme e vídeo, impressão, etc. Tem vários exemplos, tá? Aqui, ó, 1000 por 1000, por exemplo, e assim por diante. Vamos começar num grande, tá? 2000 por 2000, mas o ideal é que seja 1080 por 1080 pixels. Inclusive, vamos aqui nos recentes, vamos fazer da forma mais correta, tá? Observe aqui, ó, largura e altura em pixels. Podemos colocar centímetros, polegadas, isso aqui vai funcionar melhor para casos onde você vai fazer impressão em papel. Mas, sendo para conteúdo web, né, que vai ser exibido em telas de celulares, etc., utilize pixels e a resolução mantenha por volta de 72. Por quê? Eu posso adicionar aqui o infinito, mas vamos supor 120. 120 pixels vai ser bom? Depende, vai tornar a tua imagem um pouco mais pesada, vai ter mais resolução? Vai. Só que aí que tá. Se você der um zoom numa tela de um dispositivo, né, vai ver que ele tem pixels, são aqueles pequenos LEDzinhos, tá, que representam uma imagem maior. Vamos aqui no Google, acho que é bom até eu colocar isso aqui, colocar pixels, para dar um exemplo de que são pixels. Isso aqui, ó, se você aproxima muito, você vai ver que tem esse RGB, né, o azul, vermelho e o verde, que formam o contexto geral de uma imagem.
Se você afasta, inclusive, está vendo essa mesma imagem bem pixelada aqui do Pac-Man? Para longe ela parece mais inteiriça. E é assim que as imagens são geradas. A tela do computador é exatamente assim. Então, o máximo de pixels que um computador comum, um dispositivo comum, tem em sua tela são 72. Não há necessidade de aumentar a resolução, exceto para situações onde você vai imprimir. É algo muito grande, geralmente, né? Mas 72 pixels é uma boa pedida. Deixa as cores em RGB, né? Que é o vermelho, o verde e o azul, padrão para impressão de cores. Futuramente, talvez eu faça um curso de Photoshop aqui, de arte, né, de design voltado à impressão em papel. Geralmente se usa CMYK em gráfica, mas vamos aqui nos ater em pixels, 72 de resolução e cores RGB. Vamos dar um clicar aqui em criar, tá? Ótimo. Se você quiser, você pode inclusive ir ali, não sei porque está aparecendo aqui na tela, acho que não sai no vídeo, não sai no vídeo. Mas enfim, você pode salvar o 1080 por 1080 como padrão. O que nós estávamos fazendo? Nossa primeira arte. Uma arte de... Se tiver o barulho de chuva aqui, ignora, tá? Começou a chover agora. Uma arte com aqueles tênis, os Jordans ali. Vamos pegar eles aqui, ó. Ou você abre o teu navegador. Aqui, vamos, o Windows Z, tá aí uma tecla de atalho. Abre o teu navegador, vai em Downloads e encontra eles aqui, arrasta aqui para dentro. Se você arrastar para o meio de uma imagem que você já criou aqui, ó, eu criei 1080 por 1080, tá? Então ele vai ser introduzido aqui. Se você arrasta para a barra de tarefas lá em cima, tá vendo? E solta, ele vai abrir como um novo documento. Então não é o que a gente quer, eu quero soltar aqui dentro. Ótimo. Mas ainda está no fundo transparente. Você pode vir aqui, ó, aqui embaixo, observa o meu mouse, clica onde tem o maisinho para adicionar uma nova camada. Clicou ali? Ótimo. Arrasta o tênis para cima e para baixo, ele troca a exibição, tá? O olho aqui, ó, serve para você ocultar ou mostrar determinada camada. Então, eu preciso da camada 1 ali selecionada, tá? Selecione ela primeiro aqui, depois faça alterações no centro da tela. Aqui temos várias ferramentas na lateral, cada qual delas tem sua própria função, e se você mantém o mouse e o cursor parado, ele mostra o que cada uma faz, tá? Não há segredo nenhum. A borracha, por exemplo, e com o botão direito em cima de ferramentas, você tem o que cada outro elemento desse mesmo componente pode fazer. Por exemplo, a borracha de recorte e a borracha de seleção mágica, que apaga fundos desde que tenha uma cor mais uniforme, mas futuramente eu vou explicar cada uma das ferramentas. Aqui eu quero utilizar aqui, essa aqui onde tem o degradê, tá? Você vai dar um clique com o botão direito, se não tiver ela vai ter a lata de tinta no lugar, e o que eu quero, por enquanto, é utilizar a lata de tinta. Depois eu explico uma técnica um pouquinho melhor. Vou selecionar uma cor aqui, só para preencher, colei, tá? Pronto, meu tênis está ali. Nesse caso aqui, ó, eu não quero esta sombra do tênis aqui embaixo. Eu posso selecionar esta camada, eu vou clicar em Ctrl e J, ou botão direito e duplicar camada, vai estar aqui para cima, ó, duplicar camada, tá? Mas para fins didáticos, a gente vai utilizar quase sempre o Ctrl J. A de baixo, eu vou clicar na setinha aqui, ó, perdão, na visibilidade, eu não vou utilizar ela. Esse é um princípio que eu quero deixar muito claro, que é da utilização não destrutiva dos elementos. Significa que, se eu vou regaçar, apagando, destruindo pixels deste sapato aqui, desse tênis, então eu preciso manter uma cópia original salva para caso eu erre, caso eu precise alterar alguma coisa, tá? Então vamos nesse aqui, ó, botão direito, rasterizar camada. Rasterizar torna este objeto passível, né, de alterações. Ó. Observa que eu não consigo alterar ele, a borracha não funciona nele, no fundo ela funciona. Por quê? Porque ele tem aquele símbolozinho ali, ó, não sei se dá para observar bem, mas é como se fosse uma folhazinha. Significa que ele é um objeto inteligente, ou seja, ele é preservado nas proporções e qualidades da imagem. Eu não preciso disso, eu preciso alterar de fato. Então, eu fiz uma cópia, né, do primeiro e vou alterar o segundo. Com o botão direito, rasterizo a camada e agora eu consigo sim fazer operações destrutivas nessa imagem. Ó. Eu consigo apagar os pixels de forma que eles não voltam, exceto se eu clicar em Ctrl Z, que é desfazer, certo? Vou clicar com o Ctrl e o Alt aqui, ó, e rolar
o scroll do mouse para aumentar o objeto em tela, e eu não quero essa partezinha aqui embaixo, tá vendo? Então eu vou utilizar essa terceira ferramenta, que é a do laço aqui, mas eu vou pegar o laço poligonal, vou começar a clicar aqui, e vou fazer a seleção do que eu não quero. Não precisa ser perfeito, estamos fazendo uma arte aqui somente para exemplo. Ó, selecionei, botão de deletar, sumiu ali. Ótimo. Agora vamos nesse aqui agora. Não vai ficar 100%, tá? Estou fazendo um negócio meio grotesco mesmo, mas é só para dar um exemplo rápido. Ótimo. Tirei tudo. Cancelar a seleção. O fundo ficou uma verdadeira bosta. Por quê? Porque isso aqui eu coloquei um fundo aleatório, tá? Vamos optar, né, que o produto principal chame a atenção. Isso é uma regra muito simples. Então eu vou pegar aqui uma tonalidade, tá? A lata de tinta, branco e pingo, certo? Vamos colocar aqui outros elementos. Eu vou pegar esse elemento aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, da retângulo, ferramenta retângulo. Vou criar aqui um amarelo. Eu posso ir aqui no amostrador de cor também e ir trocando. E eu vou colocar um amarelo ali do fundo. Ó. Eu vou criar um retângulo, tá? Vou colocar ele assim. Ctrl J para duplicar esse retângulo. Vou puxar ele para baixo. Ctrl J, vou jogar outro ali para cima, só para dar a mesma distância aproximada, não precisa ser perfeito. E eu posso selecionar todos, ó. Eu vi que não destacou muito bem o meu tênis, eu tenho que separar ele do fundo. O que eu vou fazer, eu posso vir aqui também, ó, e selecionar uma outra amostra para deixar ele mais evidente. Nesse caso, eu vou voltar ali para a cor amarela, tá? Mas eu vou usar uma outra técnica. Aqui com estes selecionados, ó, Ctrl e clico em cima. Se eu mantenho o Ctrl apertado, eu seleciono vários. Tá? Ctrl G para agrupar os elementos que eu selecionei estão aqui. Aqui eu vou diminuir a opacidade, tá? Então eles vão sumindo. Ou eu posso deixar ele como eles estavam. Venho aqui nesta camada, 2 cliques, vou aqui, ó, em sombra projetada. 2 cliques sobre a camada abre uma série de propriedades dela. Ó. Sobreposição, traçado, brilho externo, etc. Eu vou aqui em sombra projetada, tá? Sombra projetada, vocês observem, projetou mesmo a sombra ali embaixo. Para ficar melhor definido, ó, aumento, diminuo a intensidade dela. Aqui eu vou deixar ela projetada um pouquinho para frente, para trás, aqui. E a distância eu posso aumentar, tá? A distância mesmo, ó, com que a sombra se destaca do objeto, a expansão dela e o tamanho que ela ocupa em tela. Vou deixar aqui uma coisinha mais sóbria, menorzinha, só para destacar mesmo do fundo. Ok. Certo? Eu poderia, por exemplo, também, ó, não vamos deixar simples, mas eu poderia vir aqui duplicar, tá? Tirar o preenchimento, vir nas propriedades, colocar um traçado e usar esse traçado de outra forma. Observa, dá um toque diferenciado na imagem. Vamos tirar a sombra aqui e deixar só o traçado. Ou jogar ela ali para baixo, tá? Viu? Já dá uma diferenciada na imagem, já está começando a ganhar forma. Aqui eu posso vir na ferramenta de texto, tá? A ferramenta de texto é a letra T, ou essa ferramenta aqui na lateral. Vamos escrever um texto genérico aqui só para a gente ter uma noção mesmo. Quero colocar um título, sei lá. Não tem nada de fit aqui, né? Na verdade, isso aqui é um tênis basicamente esportivo, de moda, né? Não tão esportivo assim nesse sentido, mas é só para dar um exemplo aqui nos elementos. Aqui eu vou centralizar, centralizei. Não gostei dessa fonte, eu posso inclusive selecionar ela aqui, vir ali em cima onde tem a seleção de fontes e ir trocando. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa Captain America. Depois eu vou ensinar inclusive baixar fontes, tá? Vamos colocar aqui, centralizei. Vou dar um Ctrl J nessa escrita aqui. Vou pegar a primeira, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com aqueles risquinhos ali do sapato em azul, tá? Vou aqui, ó, botão direito, em cima dela, inclusive eu posso copiar o estilo da camada,
venho aqui, ó, em Moda Fit, tá? Onde eu coloquei essa segunda camada que eu criei, aplicar colando o estilo de camada. Botão direito em cima dele, colar estilo de camada. E aqui eu movo para baixo, ó. J de novo. J, mais um aqui. Certo, aqui eu vou selecionar os três, ó, com o Shift apertado, eu consigo manter o primeiro selecionado e clico no último. Então, ele seleciona todos na sequência, ó. Ctrl G novamente para agrupá-los. Eu posso, tá vendo de ter um nomezinho aqui, é uma boa prática. 2 cliques e coloco linhas, moda, só para eu identificar, tá? Ctrl T para transformar, Ctrl T, então eu transformo o tamanho, dimensões, etc. E vou mandar aqui para baixo. Aqui eu vou também diminuir a opacidade em grupo, tá vendo? Opacidade aqui, só para ficar como uma sombra lá no fundo. Ó. Pronto. Em resumo, eu criei... Opa, eu estou fazendo as coisas no automático aqui, porque eu tenho o costume de salvar e fazer os atalhos tudo certinho, tá? Mas aqui eu já criei uma arte simples. Vamos pegar uma logo no Google? Vamos aqui, ó. Logo Esportes PNG. Só para a gente ter um exemplo aqui, ó. Supondo que isso aqui fosse a marca, né? Ou a loja que vende isso. Vou, novamente, tiro do download ali, arrasto aqui para dentro. Olha que safadeza, não veio um PNG de fato. Vamos deletar aqui, vamos pegar um outro PNG. Vamos salvar isso aqui, se não der, como é só um exemplo, eu vou fazer uma destruição nessa imagem aqui mesmo, tá? Vamos jogar aqui para dentro, novamente não é, mas vamos destruir essa imagem aqui, pegando a borracha, ó, borracha, ferramenta de borracha mágica. Vamos dar um Ctrl e rolar o scroll do mouse. E aqui, ó, eu vou clicar em cima da imagem, ela vai dizer que ela é inteligente, objeto inteligente, geralmente qualquer imagem que vem na internet hoje em dia é considerado um objeto imutável. Aqui você vai clicar em OK, porque ó, ele vai dizer que é um objeto inteligente, mas vai te dar a opção de rasterizar, então dá OK. Ó, apaguei, apaguei, apaguei. Fica bem feio, tá? Fica bem pixelado se você for olhar de perto, mas aqui é só como exemplo, então não tem problema. Vou colocar a marca ali do sujeito. Pronto, eu fiz já o meu primeiro post, né? Meu primeiro post sobre um objeto aqui, no caso um tênis, que eu posso estar utilizando no portfólio. Então, eu vou Ctrl S para salvar. Eu vou criar aqui uma nova pasta, tá? Ali em cima, uma nova pasta. Vamos colocar aqui portfólio, curso, para eu não me perder depois. Dentro desta pasta, você vai salvar aqui com um título que faça sentido. Pelo amor de Deus, não me salve essas coisas erradas. Tá? Eu vou salvar, vocês vão ver que vai ficar um íconezinho. Esse íconezinho vai ser uma miniatura dessa imagem da tela, mas não vai ser assim que vai aparecer para vocês, provavelmente. Por quê? Porque eu uso um programa que permite essa imagem aparecer em miniatura e eu vou ensinar vocês na próxima aula, né, a instalar ele. Fiquem tranquilos. Aqui eu vou colocar aqui, ó, primeira arte, tênis. Esse aqui é um Jordans, né? Jordans. Salvar. Vamos fazer novamente, ok. Certo? Agora, com os botões Ctrl, Alt, S, ou vai ali em cima em Arquivo, Salvar como, ó, Shift, Ctrl, S, nesse caso meu aqui. Eu posso vir aqui e trocar o... Opa! Ctrl, Alt, S é a segunda opção. Salvar uma cópia... Isso, Alt, Ctrl, S. Você vai ter outras opções de imagem. Se não funcionar um para vocês, tentem outro. É porque vai variar da versão do Photoshop. Salvem como JPEG ou como PNG. O PNG aqui ou JPEG, como a maior parte das pessoas fala. Tá? Salve como PNG de preferência, tá? Porque é mais compatível e preserva melhor a imagem. Essa é a experiência que eu tenho no meu computador. Pode ser que para você seja diferente. Tá? JPEG é bom também, não estou negando, mas ele é uma forma de compressão que às vezes pode trocar um pouquinho o perfil da cor da imagem. Então eu salvo em PNG aqui, ó, e clico em salvar. Agora eu vou na minha área de trabalho, na pasta cursos, portfólio,
e aqui está. Ó, como eu tinha dito, ela vai estar aqui, né, com o íconezinho, não se atenha a isso, tá? O seu provavelmente não vai estar, só se você salvar o PNG que você vai ver a imagem, mas depois eu ensino como que faz isso aqui para mostrar o arquivo do Photoshop. Tá? Então, ó, uma arte perfeitamente postável, né, por assim dizer. Aqui, então, a gente conheceu umas ferramentas básicas, fez a importação de arquivos baixados na internet, usamos texto, usamos formas do retângulo, usamos transparência, propriedades de camada, convertemos objetos inteligentes em rasterizados. Eu ensinei a utilizar elementos como traçado, sombra, eu ensinei a baixar um elemento ali da internet, utilizar ele como logo, então, de forma destrutiva, é claro, a salvar o arquivo, a salvar o projeto. Então, só aqui você já tem uma boa carga, um bom início nessa aula. Ficou longo, ficou 20 minutos, mas você pode acelerar ela e ver normalmente, né, caso você precise revê-la, porque eu não mostrei nada em específico que eu não vá mostrar e explicar novamente. Mas enfim, é isso. Fico por aqui e até a próxima aula.